Em meio a um dos conflitos mais intensos dos últimos anos, as negociações estão aquecidas e a data não poderia ser mais simbólica. O que isso significa para as partes envolvidas e para o mundo? A resposta pode mudar tudo. As festividades de fim de ano podem se tornar o pano de fundo para um gesto de grande impacto em um conflito prolongado. A escolha de uma trégua nesse período, além de trazer alívio momentâneo para os envolvidos, reflete uma tentativa de construir um momento de pausa e reconsideração. Para os que estão diretamente afetados pelas hostilidades, essa proposta pode representar uma esperança de respiro, ainda que temporária. Especialistas avaliam que essa decisão, longe de ser apenas simbólica, carrega implicações estratégicas e políticas que podem redesenhar as próximas fases do conflito. Essa suspensão das hostilidades, prevista para se estender até os primeiros dias de janeiro, foi cuidadosamente colocada no calendário de maneira que permita reorganizações internas e ajustes táticos. Muito mais do que um gesto de boa vontade, essa pausa é vista como uma manobra calculada para redirecionar esforços militares e econômicos em uma fase crítica do enfrentamento. Embora possa parecer um passo em direção à paz, há camadas de complexidade que levantam dúvidas sobre a verdadeira intenção por trás desse movimento. Internamente, o cenário é de desgaste crescente. Tropas, que antes representavam um pilar de resistência, agora enfrentam uma série de desafios, desde a falta de recursos básicos até a queda na moral. A duração do conflito tem cobrado um preço altíssimo, tanto em vidas humanas quanto na infraestrutura necessária para manter a operação militar. Enquanto isso, a percepção pública sobre a viabilidade de continuar a guerra sofre uma transformação significativa, com setores da população começando a questionar a necessidade de um prolongamento das hostilidades. A economia, por sua vez, está sobrecarregada. A guerra esgotou recursos financeiros, obrigando os governos a recorrerem a financiamentos externos, que, por sua vez, aumentaram a dívida nacional a níveis alarmantes. Setores econômicos antes robustos estão sendo enfraquecidos, enquanto ativos importantes passam para as mãos de interesses estrangeiros. Essa realidade não apenas prejudica o futuro econômico do país, mas também gera descontentamento entre aqueles que observam a perda gradual de soberania econômica. No cenário global, a notícia de um cessar-fogo provoca reações mistas. Para alguns, essa pausa representa uma oportunidade rara de aliviar tensões e explorar caminhos diplomáticos mais profundos. Para outros, trata-se de um movimento estratégico que pode ser usado para ganhar tempo e fortalecer posições militares. As grandes potências, diretamente ou indiretamente envolvidas no conflito, seguem monitorando a situação de perto, preocupadas com os possíveis impactos que essa decisão pode ter em seus próprios interesses geopolíticos. Por trás de gestos aparentemente conciliatórios, surgem questões complexas que vão muito além das fronteiras das nações em conflito. O equilíbrio entre intenções genuínas de paz e estratégias para reposicionar forças deixa uma pergunta central no ar. A trégua será um ponto de partida para o diálogo ou apenas um intervalo antes de novas ofensivas? O mundo assiste com cautela enquanto essa história continua a se desdobrar, com implicações que podem moldar o futuro do equilíbrio global. A escolha de uma data como o Natal para um cessar-fogo carrega um peso que vai além do simbolismo. Este período, tradicionalmente associado a valores de paz, união e reconciliação, é visto como uma oportunidade de trazer um tom de esperança em meio ao caos. Para muitas culturas, o Natal é um momento de reflexão e trégua, o que pode ser utilizado como uma ferramenta estratégica para construir uma narrativa que inspire otimismo tanto nas populações diretamente afetadas quanto na comunidade internacional. No entanto, essa escolha não está isenta de críticas e controvérsias. Analistas apontam que, embora o simbolismo da data possa ter apelo emocional, ele também pode servir como uma cortina de fumaça para esconder problemas mais profundos. No campo de batalha, a realidade é sombria. Exércitos desgastados, recursos limitados e pressões crescentes minam a capacidade de sustentar operações de longo prazo. Nos bastidores
políticos, as disputas internas entre facções governamentais e os interesses conflitantes de aliados internacionais criam um cenário igualmente desafiador. Assim, enquanto a trégua parece um movimento em direção à paz, ela também levanta suspeitas sobre possíveis agendas ocultas. Dentro das lideranças das nações envolvidas, as divisões internas são evidentes. Há aqueles que veem o cessar-fogo como uma oportunidade para reavaliar estratégias e evitar mais perdas humanas e econômicas. Para eles, uma pausa temporária pode ser essencial para reorganizar forças e ganhar tempo para negociações mais abrangentes. Por outro lado, há setores que consideram qualquer interrupção nas hostilidades como um sinal de fraqueza, argumentando que isso pode ser explorado pelos adversários como uma concessão estratégica. Essa tensão reflete o dilema enfrentado pelos líderes: atender às expectativas de alívio imediato ou manter uma postura rígida que sustente a moral e a posição política. Além disso, o impacto de um cessar-fogo em uma data tão carregada de significado será observado com atenção pela comunidade global. Para algumas potências, a trégua representa um teste da viabilidade de soluções diplomáticas em um conflito que já se arrasta há anos. Para outras, no entanto, ela pode ser interpretada como uma pausa calculada, permitindo que as partes envolvidas se reagrupem antes de um possível retorno ao confronto. Essa dualidade de interpretações torna o contexto ainda mais complexo, com implicações que vão além das fronteiras imediatas do conflito. No nível doméstico, a reação das populações afetadas desempenhará um papel crucial. Para muitos, a possibilidade de uma trégua, ainda que temporária, representa um alívio significativo, oferecendo a chance de recuperar algum senso de normalidade em meio ao caos. No entanto, também há ceticismo entre aqueles que acreditam que uma pausa breve não é suficiente para resolver os problemas estruturais que alimentam o conflito. As comunidades atingidas pela guerra frequentemente enfrentam perdas irreparáveis, desde a destruição de infraestrutura até deslocamentos forçados, o que dificulta a recuperação mesmo após uma eventual trégua. No cenário internacional, as potências globais estão acompanhando de perto os desdobramentos. Uma trégua durante o Natal pode ser usada para reforçar mensagens de compromisso com a paz, mas também para alinhar interesses geopolíticos. Países aliados de ambas as partes do conflito devem avaliar cuidadosamente suas próximas movimentações, pois qualquer apoio explícito ou omissão estratégica pode influenciar significativamente o equilíbrio de poder. A reação da comunidade internacional será essencial para moldar o curso das negociações futuras e determinar se o cessar-fogo será um passo real em direção à resolução do conflito ou apenas uma pausa momentânea antes de uma nova escalada. Enquanto isso, a percepção pública global também será um fator determinante. Uma trégua durante o Natal poderia fortalecer a ideia de que ainda há espaço para o diálogo e a reconciliação, criando um clima favorável para futuras negociações. No entanto, se o cessar-fogo for seguido por uma intensificação das hostilidades, isso pode enfraquecer a confiança nas iniciativas diplomáticas e comprometer ainda mais a estabilidade da região. A verdade é que um cessar-fogo em datas tão emblemáticas é carregado de simbolismo e estratégia. Ele pode marcar um ponto de inflexão, oferecendo um vislumbre de esperança para aqueles que mais sofrem com o conflito. Contudo, também pode ser apenas mais um movimento tático em um jogo geopolítico, onde cada decisão carrega implicações profundas. O mundo observa, aguardando para ver se essa pausa será o início de uma nova era ou apenas mais um capítulo em uma história de sofrimento e incertezas. Enquanto isso, a população civil continua a arcar com o peso do conflito. Famílias deslocadas, cidades devastadas e uma infraestrutura em colapso pintam um retrato desolador de um país que luta para sobreviver. Para muitos, um cessar-fogo, ainda que temporário, representa uma esperança de normalidade e de retomada de vidas que foram interrompidas pelo caos da guerra. A pergunta que resta é: será este um verdadeiro passo rumo à paz ou apenas uma pausa momentânea em um conflito que já cobrou um preço alto demais? O mundo espera, atento, para ver se esta data se tornará um marco histórico ou mais um capítulo em uma longa história de luta e resistência. O vídeo fica por aqui, e se quiser apoiar o canal, deixe seu like e sua inscrição. Até a próxima!